Bom, gente, então voltando aqui para nossa revisão. No primeiro vídeo eu expliquei a motivação dos franceses e dos holandeses à invasão ao Brasil, né? Então, franceses tinha a ver com motivos religiosos, na Holanda a gente tinha a ver com motivos políticos, além do interesse pelo açúcar, né? Comércio do qual a Holanda já participava. E aí, como eu falei para vocês, os quilombos, eles têm a ver com essa ocupação holandesa, tá? A gente já vai ver melhor isso. Mas primeiro é importante definir o que que é quilombo. Isso é muito importante, gente. O quilombo, ele é um agrupamento de escravizados. E aí é importante dizer que não tinham só negros nos quilombos, também haviam indígenas e mestiços que, por vezes, estavam em condições ruins de trabalho e, e etc., e acabavam se reunindo aos quilombos, tá? Então, o quilombo era esse agrupamento de escravizados que fugiam das fazendas por causa das péssimas condições de trabalho, tá? E lá eles estabeleciam uma forma de resistência de uma forma de sobreviver sem a exploração que eles viviam nas fazendas, né? Então, olhem só. Nesses lugares, os africanos e seus descendentes formavam agrupamentos sociais chamados quilombos ou mucambos. E é importante dizer que esses agrupamentos, eles eram formados no interior de matas, em lugares próximos a rios, né? Então, eram agrupamentos formados nesse interior das matas que era para dificultar que eles fossem encontrados, né? E aí, nós tivemos, durante o período colonial, um dos quilombos de maior destaque foi o Quilombo dos Palmares, que era liderado pelo Zumbi dos Palmares, né? Aí vocês podem ver que aqui está contando um pouco da história do Quilombo dos Palmares e qual a relação dele com a ocupação holandesa. Quando os holandeses ocuparam o território brasileiro, né, uma parte pequena, é importante lembrar, do território brasileiro, é, ficou um pouco assim, as coisas ficaram meio jogadas. Como os holandeses acabaram tirando os portugueses das fazendas, esses escravos viram a oportunidade de fugir. Daí que aumentou muito a quantidade de escravizados no Quilombo dos Palmares. Por isso que eles formaram um agrupamento grande, por isso que eles acabaram ganhando maior destaque aí na história, né? Então, aqui é muito importante vocês marcarem isso, né? Palmares se originou entre 1580 e 1590, quando em torno de 40 escravizados fugidos de uma fazenda se abrigaram na mata. Durante a ocupação holandesa, o caos na região favoreceu a fuga de escravizados, como eu falei, que se dirigiram para esse quilombo. E aí, além de africanos e afrodescendentes, viviam em Palmares indígenas e mestiços. Então, essa é a principal relação dos quilombos com a ocupação holandesa, ok? E aí, agora a gente vai começar outro módulo, revisão do outro módulo, que é sobre a expansão para o interior. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre as bandeiras e de forma breve também sobre o tropeirismo. E aí, no último vídeo, eu retomo a questão da criação de gado. Então, o que que foram as bandeiras, gente? As bandeiras, como está dizendo aqui, foram expedições que partiram de pontos próximos do litoral e adentraram no interior da colônia em busca de riquezas. Simples, fácil, né? Então, só para recapitular, as bandeiras eram, como diz, expedições, então eram
trajetos que os bandeirantes faziam partindo de um ponto a outro da colônia em busca de riquezas. Então, geralmente, eles saíam lá do litoral e iam vindo para o interior do Brasil, que até então era inexplorado. Isso permitiu com que a gente fosse avançando no interior do nosso país, inclusive para além do Tratado de Tordesilhas, né? E durante esse caminho foram surgindo aí ocupações, né? E aí a principal motivação das bandeiras não era desbravar o território, era buscar riqueza. Esses bandeirantes, eles estavam em busca de ouro e de outros recursos que o nosso território possuía, né? E que dava muito dinheiro na época, né? Aqui, olha só, os bandeirantes partiam para o interior em busca de indígenas destinados ao trabalho escravo de metais preciosos como ouro e prata, pedras preciosas e plantas medicinais. Então, aquelas riquezas lá que a gente estava falando eram essas aqui: ouro, metais, pedras preciosas, essas plantas medicinais, como as drogas do sertão, por exemplo, e eles também capturavam indígenas para vender esses indígenas como mão de obra escrava nas fazendas ou outros trabalhos que a coroa pedia, tá? A coroa portuguesa pedia. Então, esses dois parágrafos aqui explicam o que eram as bandeiras e o que motivava os bandeirantes a fazer essas expedições. E aqui vocês podem ver de onde partiram algumas das expedições de bandeirantes e para onde elas foram. Aí, como eu falei para vocês, vocês podem ver que essas expedições foram interiorizando o Brasil, foram abrindo caminhos para o interior do Brasil, tá? E aí a gente tem os tropeiros. Vou falar dos tropeiros, e aí, como eu falei, depois eu vou voltar no, perdão, só arrumar isso aqui. Pronto. É, depois eu vou voltar na criação de gado, tá? Então, sobre o tropeirismo, gente. O tropeirismo, diferente dos bandeirantes, eles tinham o objetivo de transportar digamos assim, tropas de mulas ou de outros animais que eram utilizados para corte e transporte, enfim, como o gado, bois, né? Era transportar esses, esses animais de um lugar para o outro. Mas além de conduzir esse gado, né, essas tropas, eles também faziam serviços de comunicação, então acabava levando, por exemplo, cartas de um lugar para o outro, mensagens, enfim. Então, a origem do nome tropeirismo vem ali daquele contexto de deslocar de um lado para o outro as tropas de mulas e de bois também, enfim, animais, né? É, essa, essa atividade, gente, ela contribuiu bastante para a formação de cidades, porque como essas viagens eram longas e cansativas, os tropeiros eles precisavam ir parando nos lugares para descansar. E aí, conforme eles iam parando, iam surgindo estalagens, iam surgindo comércios para atender esses tropeiros. E aí, ao redor disso, foi se criando as primeiras vilas e cidades do interior do Brasil, tá? E aí, o tropeirismo, é importante dizer, ele era uma atividade do interior da colônia, não era realizado lá no litoral, era do interior, tá? Então, só para marcar aqui para vocês, ó. Os tropeiros viviam de tropear, ou seja, do comércio interno de produtos da colônia e também de fazer a condução das tropas de mulas do sul para a feira de Sorocaba.
que aqui Sorocaba é no interior de São Paulo, né? Então, vocês vejam aqui a questão das tropas e como está dizendo aqui, é um comércio interior da colônia. Isso daqui não tem a ver com a relação Brasil-Portugal. Eles não mandavam as tropas para Portugal. Essas tropas, elas eram conduzidas aqui, na colônia, dentro do interior, do Brasil, tá? E aí, como eu falei para vocês, ó, além da abertura de novos caminhos que serviram para interligar as diversas regiões da colônia, o comércio para a região das Minas contribuiu para o surgimento de novas vilas e cidades, ok? Então, isso também foi muito importante, né? E aí a questão do interior, né? Fazer o comércio no interior da colônia, ok? Então, gente, eu vou parar esse vídeo por aqui. E aí, na volta, eu falo da questão da criação do gado, das missões jesuíticas e um pouquinho do ouro, né? A questão da economia mineradora.